pessoal, hoje eu vim falar de novo sobre alergias. Eu já falei sobre a alergia à proteína do leite de vaca e hoje eu vou falar sobre a alergia à soja, o glúten e as frutas, né? Eu descobri a alergia à proteína do leite de vaca do Nicolas bem tarde, né? Ele começou a ter sintomas com 2 meses e eu descobri apenas com 10. Então nós começamos a fazer a dieta, eu e ele, porque eu amamentava. Então nós fazemos a dieta rigorosa como o bebê. Eu fiz a dieta com a restrição de traços, que é o ideal, porque você e nenhum profissional pode dizer que seu filho ele é sensível ao traços ou não, sem saber, porque ele não pode simplesmente olhar para o seu filho e dizer que ele não reage a traços, porque não é comprovado que ele reage a traços. Então, o ideal é você fazer a retirada de todo o traço da sua alimentação, inclusive doméstico, dos seus utensílios. E primeiramente vou começar a falar sobre a alergia à soja. Primeira vez que eu tive contato com a soja foi quando ele tinha 6 meses. Eu consumia soja. Só que a soja não é indicada para bebê. Até 1 ano de idade a soja não é indicada, porque ela pode fazer mal até a crianças que não são alérgicas, porque o teor alergênico da soja é muito grande. É um alimento muito forte. Então ele não tomou. Eu tomei o leite de soja. Eu fiz o uso do leite de soja 2 dias e foi suficiente para ele chorar muito. Chorou muito, teve muco nas fezes, teve gases, teve cólica. Então eu parei. Conversei com o pediatra e ela me explicou que realmente não pode. Então, com 1 ano e 2 meses, eu resolvi fazer o teste novamente, para ter certeza se ele reagiu porque não pode ou se ele reagiu porque ele é alérgico à soja. Então eu preparei um bolinho sem leite para ele e fiz o recheio usando o leite de soja. Fiz um leite condensado de soja, que ficou bem gostosinho, mas não tem o mesmo gosto não. Então fiz um brigadeiro ali com cacau em pó, porque não tem achocolatado sem leite. E dei pra ele 2 vezes. Dei um pouquinho num dia, no outro dia eu dei um pouquinho, porque essa é a conduta que a gente faz quando vai fazer um teste. Tem que oferecer o alimento 3 dias. Você oferece no primeiro dia, sempre é assado, cozido, não começa em natura não. Dá o primeiro dia, depois você dá o segundo dia e dá no terceiro dia e observa como a criança reage. Ele teve sintomas no segundo dia, porque os sintomas do Nicolas sempre foram 24 horas depois. Então daí eu excluí a soja da alimentação dele. Quer dizer então que ele é alérgico à soja. E de começo, sim, eu não tirei a leticina de soja, que é o que tem no biscoito Maria, do biscoito de maisena, que geralmente tem nos alimentos. Geralmente os alimentos que não têm leite, eles contêm soja. É bem difícil a gente encontrar alimentos que não tenham leite e não tenham soja. Então eu dei pra ele, eu não tirei, não retirei. Não retirei o óleo de soja, porque a proteína do óleo de soja também é diferente. E como meu filho ele tem um organismo muito sensível aos alimentos, ele por fim ele passou também não conseguir se alimentar de derivados de soja, leticina de soja e do óleo de soja. Então, uns meses depois eu tirei tudo. E então agora vamos pro glúten. O glúten aqui em casa foi o maior vilão. Descobrir a alergia ao leite foi como uma bênção pra gente, porque o Nicolas mudou muito, o desenvolvimento dele melhorou muito. Então, de certa forma, foi bom ter descoberto a alergia ao leite. Já a alergia ao glúten, os sintomas eram bem parecidos com a alergia ao leite. Cólica, gases, distensão abdominal e muco nas fezes. E o glúten ele passou a reagir na pele também. Tinha sempre dermatite e teve inflamações repetidas. E o organismo dele estava tão debilitado que ele chegou a tomar antibiótico 3 vezes em 1 mês. Teve uma inflamação que não era aparente,
Fizemos exame de sangue, deu infecção bacteriana, entramos com o medicamento. 11 dias depois, novamente febre, sem motivo aparente, fez exame de sangue, novamente infecção bacteriana e entrou no antibiótico novamente. Isso aconteceu 3 vezes em apenas um mês. Então eu comecei a tirar o glúten dele. Só que já pega uma criança alérgica ao leite. Isso quer dizer que ele ficou desde 2 meses tendo contato com o leite, com soja, com o glúten. Então era muito choro. Quando eu tirei o glúten, fez muita diferença na vida dele. Então o glúten novamente, tive que repetir todo o processo. Descontaminação de utensílios, descarte de utensílios que foram contaminados pelo glúten. Então eu troquei panelas, vasilhas novamente. Recomecei do zero. Pela segunda vez, recomecei do zero. Amo panela de teflon. Isso quer dizer que eu já comprei panela de teflon 3 vezes. E tive que fazer o descarte delas, que faz muita diferença tirar os traços. Os traços fazem muita diferença. Eles dificultam o desenvolvimento, ganho de peso. Então eu retirei tudo, inclusive, gente, produtos de limpeza, produtos de higiene tem glúten, tem produtos de bebê que tem glúten, que tem soja, que tem leite. Então isso tudo a gente tem que retirar tudo. E o Nicolas estava tendo muita inflamação, como eu disse, né? Mas também a gente tem que levar em conta, porque às vezes não é sempre só a alergia. Ele tem imunidade baixa, teve que fazer tratamento para imunidade. Então isso tudo vai fazer grande diferença na vida do bebê. Agora eu vou falar sobre as frutas. As frutas, foi muito complicado descobrir as alergias do Nicolas, porque ele já chorava muito o tempo inteiro. Então eu nunca sabia o que fazia mal para ele. Então o que a alergista, por ordem da alergista, eu passei a fazer o uso do diário alimentar. Eu aprendi a fazer da seguinte forma. Assim. Ó, a data. Aqui eu colocava a data, alimentos, sintomas e outros. Então eu colocava a data aqui, qualquer alimento que fosse, que eu estivesse testando. No caso eu tive que testar todos novamente, né? Então eu passei a fazer assim. Eu escolhia uma fruta e uma verdura para dar por dia. E começava a fazer. Eu anotava aqui a fruta e a verdura. E observava durante 3 dias como ele reagia. Se não tivesse nenhum sintomas com nenhum dos 2 que eu escolhi, eu passava para outros 2. Aí esses 2 eu já posso introduzir na alimentação. O grande problema é que as frutas ele estava reagindo a todas, né? Então eu consegui introduzir bastante legumes e verduras, mas as frutas não. Aí aqui você coloca os sintomas, né? Gases, cólica, mal-estar, irritabilidade. É um sintoma muito grande do Nicolas. E aqui nos outros você coloca se teve uma gripe, uma vacina, viagens, que isso tudo interfere no comportamento do bebê. Só que o Nicolas eram muitos sintomas, então eu passei a fazer desta forma. Bem grande assim, olha, eu dividi em apenas 3 colunas, que eram os alimentos, e colocava a data e marcava aqui de amarelinho, os sintomas, que eram bastante, e os outros eu colocava tudo aqui, né, a medicação, que no caso ele já entrou com probiótico, que é maravilhoso para um alérgico, e eles eram grandes assim, as minhas anotações. Eram apavorantes para uma mãe, né? E depois de um tempo, elas começam a ficar assim. Olha que lindo, são vários dias aqui, entende? São vários dias sem sintomas.
Aí aqui eu coloco tudo, né? Eu coloco todos, ó, enterogermina. Só se repetiu coisas boas e não coisas ruins. Claro que sempre tinha alguma coisa, porque o Nicolas nunca ficou uma semana sem ter algum sintoma. Porque são muitos alimentos. Então eu passei a reintroduzir coisas que eu já tinha introduzido, né? Mesmo o Nicolas sendo alérgico ao leite, eu não fiz a introdução naquele processo de repetir o mesmo alimento 3 vezes, que eu achei ser bobeira. Não. Se eu tivesse feito isso logo desde o início, eu já teria descoberto muitas alergias logo na introdução alimentar. Então, gente, é assim. Dá uma fruta, escolhe uma verdura e repete ele por 3 dias. O ideal é o primeiro dia você dar cozido. O segundo dia você dá in natura. Você pode dar in natura, mas eu prefiro, a alergista falou que é melhor dar sem a casca, porque tudo isso muda a proteína do alimento. Então, já que eu tive que fazer a reintrodução dos alimentos, então foi assim: primeiro dia eu dei cozido, segundo dia in natura sem a casca, e no terceiro dia você repete in natura. Só que o Nicolas ele já reage nas frutas cozidas, o que foi um grande indicativo de que ele possa ter desbiose. E no caso dele, o que afeta muito a desbiose dele são as frutas. E o Nicolas teve sintomas a uva, o morango, que é muito alergênico, a manga foi via leite materno. Então eu vou voltar aqui, né? Primeiro foi a uva, né? A uva ele teve muco nas fezes, gases, irritabilidade. Ele comeu a uva por 3 dias e foram 3 dias ruins. O morango também foram sintomas gastrointestinais, muco nas fezes, gases, cólica, irritabilidade. A manga foi via leite materno. Eu chupei a manga. E ele teve uma assadura com bolinhas de pus e muita irritabilidade, muco. Já via leite materno, então eu não tentei nele. E isso, gente, lembrando, isso eu dei depois de 1 ano. Porque antes de 1 ano eu dei tudo. Eu dei de tudo, mas ele chorava o tempo inteiro. E eu não sabia sobre as alergias. Então eu tive que reintroduzir por isso. Porque eu já tinha dado antes e não sabia que fazia mal para ele. Ele tem as frutas ácidas, que são laranja, abacaxi, maracujá, acerola, que são frutas que ele consumiu em forma de suco natural. E ele começou a ter sintomas de refluxo oculto, se jogava para trás, chorava muito, tinha soluços, ele engolia saliva grossa. Então eu parei de fazer uso desses alimentos por esses sintomas. E teve a ameixa, o pêssego, todos foram as mesmas coisas. O abacaxi, ele chorava muito. O abacaxi não, a melancia. Ele chorava muito, muito, muito. Só que o meu esposo, a minha sogra, a minha filha, eles não conseguem comer melancia, couve-flor, pepino, porque eles têm muita azia. Então eu deduzi que o Nicolas sentisse azia também quando comia esses alimentos. Então eu parei de oferecer esses alimentos também, depois de fazer o teste. E depois eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês, porque ainda estamos fazendo a reintrodução depois do tratamento para desbiose, com o uso de probióticos. Já usamos a enterogermina e a glutamina agora. E essa semana ainda eu vou postar um vídeo mostrando para vocês como vai ser essa reintrodução com o tratamento. Então, tchau, gente!